A constante MGs guarda uma lista com as URLs das 3 imagens que vão aparecer no banner rotativo. A função setInterval faz com que a função inserida como seu primeiro argumento seja executada a cada x intervalo de tempo, definida em milissegundos no segundo argumento. A função executada é uma função anônima que muda o valor do atributo source do banner rotativo a cada 3 segundos. O novo valor de source é igual ao item na posição i no array IMGs. I tem inicialmente o valor de 0 e é acrescido em 1 a cada 3 segundos. Quando o valor de i for igual a 3, recebe o valor 0, para que o array seja iterado do começo novamente. A função mudar posição recebe uma posição como argumento. Essa posição será usada para definir qual item no array IMG será o valor do atributo source no banner rotativo. Após isso, i recebe o valor de posição. Assim, i passará a ser acrescido no setInterval a partir desse novo valor. A partir de um loop for, cada botão redondo abaixo do banner contido uma constante denominada b_interval recebe a função mudar posição a ser clicado. O argumento enviado para a função mudar posição passa a ser então a posição do botão no array b_slide. A função anônima dentro desse setInterval também é executada a cada 2 segundos. Dentro da função, há um if que confere se a variável y é maior ou igual ao tamanho da barra de rolagem da constante prod_interval. Uma referência para a div que contém os produtos que rotacionam no index. Se sim, y recebe 0. Em seguida, a barra de rolagem da div vai para a posição y. A cada intervalo de tempo, y é crescido em 200. Dessa forma, a barra de rolagem escondida vai sendo movida. b_interval é a seta à esquerda da div de produtos rotacionáveis. Quando for clicada, o valor de y é reduzido em 200 e a posição da barra de rolagem recebe y. b2_interval é a seta à direita da div de produtos rotacionáveis. Quando for clicada, o valor de y é crescido em 200 e a posição da barra de rolagem recebe y. A constante mjs_lista recebe uma lista que contém todos os elementos com a tag A que contém a classe linkProduto. No caso do index, são todos os cards rotacionáveis. No caso dos catálogos, carrinho e lista de desejos, também são figures que contêm elementos com a tag A. Por meio de um loop for, a partir do momento que uma figure é clicada, um objeto é criado. As propriedades desse objeto capturam os valores de atributos personalizados na tag A, assim como de elementos irmãos de A, que contêm informações sobre o título e o preço do produto. Após isso, um objeto é criado no Session Storage, com o nome de prod. O seu valor é o objeto criado anteriormente convertido em string por meio de JSON, o que vai ser útil para que seja posteriormente convertido em objeto de novo. A variável prod_laterais seleciona as imagens laterais na página de produto. Cada uma das 3 possui a classe IMG lateral. A constante produto captura o objeto produto no Session Storage e corresponde ao produto clicado. Então, JSON é usado para traduzir string em objeto novamente. Depois disso, os elementos na página de produto recebem valores de atributos e conteúdos a partir dos valores guardados nas propriedades do objeto produto. Quando o mouse passar por cima de uma das imagens laterais, a imagem principal recebe como valor do seu atributo source o mesmo valor do source da imagem lateral sobre o qual o mouse está em cima. Quando o mouse deixar a imagem lateral, a imagem principal volta a receber seu valor inicial no atributo source. With é a variável que representa o botão para colocar algo na lista de desejos. Prod é a variável que representa o nome do produto. O if checa se o objeto no local usage com o nome do produto tem um valor de on. Se tiver, o botão muda para o coração preto, para mostrar que o produto já está na lista de desejos. Se o botão do coração for clicado, há uma checagem para verificar se o nome do produto no local usage tem um valor de off, ou se é null. Se esse for o caso, o produto ainda não foi adicionado à lista de desejos. O objetivo disso é evitar que um produto seja adicionado mais de uma vez. Caso o retorno seja on, o produto já está na lista de desejos. O produto é então retirado da lista de desejos no local usage e o botão de coração deixa de ter preenchimento. Caso o if seja verdadeiro, o nome do produto recebe on no local usage, e um objeto é criado guardando em propriedades informações relevantes na página do produto desejado. O loop while para ao encontrar uma combinação de string item mais z que não existe no local usage, sendo que z é uma variável que é crescida a cada interação, gerando assim um tipo de array. Após isso, o objeto criado anteriormente é armazenado no local usage, com o valor da combinação de item mais z. Um contador é então criado, caso não haja nenhum item no wishlist, ou então é acrescido caso haja algum item lá. Esse contador quantifica o número de itens desejados e é útil em outros arquivos JS.
Ao final, o botão do coração recebe o ícone do coração preenchido. O Array Tamanho guarda os botões que representam os tamanhos do produto. Se um deles for selecionado, ganha a classe Active, que mostrará que o botão foi selecionado. Se outro botão for selecionado e um já tiver sido selecionado anteriormente, ele deixa de possuir a classe Active e o outro que for selecionado passa a tê-la. A constante ADK representa o botão adicionar ao carrinho, quando for clicado, uma função é executada. Há um loop rotulado com a label externo que percorre os botões de tamanho e verifica por meio de um if se um deles possui a classe Active, ou seja, se um tamanho foi selecionado antes de clicar no botão adicionar ao carrinho. Se o if for válido, a variável obj passa a guardar o objeto guardado na session usage, que já é traduzido como JSON. A variável bt tamanho passa a possuir o conteúdo do botão com a classe Active. Dessa forma, o tamanho selecionado é obtido. Uma nova propriedade é criada no objeto para guardar o tamanho selecionado. Após isso, assim como na lista de desejos, uma correspondência que seja null formada pela combinação do string carrinho mais a variável z, que é acrescida a cada iteração, é procurada. Se a correspondência não for null, um else verifica se o nome do produto que já está no carrinho mais o tamanho são iguais ao nome e o tamanho do produto que está sendo adicionado. Se for, um aviso é dado dizendo que o produto já foi adicionado e o laço for rotulado com a label externo é quebrado. Caso contrário, quando a correspondência nula for encontrada, o objeto é armazenado no local storage e uma mensagem de êxito é exibida. Em seguida, um contador é criado no local storage ou então é acrescido se já existir. Se algum item tiver sido adicionado na lista de desejos, cards são criados para cada item no local storage. É nesse momento que o contador da lista de desejos é usado. O loop for vai parar quando for igual ao contador. Cada card tem um botão para tirar o item do carrinho. A constante botões EX se refere a um array com eles. Por meio de um for, quando um deles for clicado, o produto ao qual se relaciona é excluído. O contador de produtos na lista de desejos é reduzido em 1 e o botão do coração na lista de desejos deixa de ter preenchimento. A página é então recarregada para que o card do produto suma. A função nenhum item cria um parágrafo caso nenhuma figure seja encontrada na página. De forma parecida com o wishlist.js, caso um item tenha sido adicionado ao carrinho, ele também é adicionado à página no corpo da tabela, o tbody. Todos os botões de menos e mais são selecionados, assim como os inputs, e os parágrafos que representam o subtotal e o total. Se um dos botões de menos for clicado e se o valor no input de quantidade for diferente de 0, o valor do input é reduzido em 1. O novo valor total do produto é então calculado e o valor do subtotal é reduzido. O mesmo acontece com os botões mais, no entanto, o valor no input de quantidade e o subtotal são acrescidos. Se um dos botões X ao lado do produto for apertado, o item é excluído do local storage e, consequentemente, do carrinho. A página então é recarregada para que o produto excluído deixe de ser exibido. De forma parecida com o wishlist, um if verifica se não há nenhuma linha de tabela no tbody. Se não houver, não há nenhum item no carrinho. Dessa forma, a mensagem não há nenhum item aqui é adicionada. Os inputs da página de cadastro são selecionados. Se um deles reprovar em um dos testes lógicos nos ifs, como por exemplo, se o campo para nome completo estiver vazio, a frase de erro a ser exibida é atribuída à variável frase. O elemento pi do input é atribuído à variável pi e a borda do input se torna vermelha. Se o usuário passar por todos os testes lógicos, então o cadastro é realizado. O nome de usuário e a senha são gravados no local storage e poderão ser usados na página de login. A variável teste, definida como true no início da função, recebe o valor de false. Caso o valor da variável não seja false, é true, o que quer dizer que o cadastro não foi realizado e algum teste lógico foi reprovado. Sendo assim, um parágrafo é adicionado abaixo do input, com o conteúdo da variável frase que exibe uma frase de erro, tendo como referência o elemento pi guardado na variável pi. Se um dos campos for clicado, a borda se torna preta e o parágrafo de erro é removido, se ele existir. Na página de login, se o botão de logar for clicado, uma mensagem de êxito é exibida caso os valores nos campos correspondam ao usuário e senha guardados no local storage. Caso contrário, uma mensagem de erro é exibida. Quando um dos botões for clicado, o background color do botão junto com o botão são mandados para a função filtrar-desfiltrar. A função verifica se o background color do botão corresponde a uma determinada cor. Se o teste for falso, quer dizer que o botão ainda não havia sido selecionado, por isso o botão é enviado para a função filtrar. Se o teste for verdadeiro, o botão já estava selecionado, então ele está sendo desmarcado. O fundo do botão se torna transparente, todos os cards se tornam visíveis e em seguida os cards são filtrados com base nos botões ativos, que são aqueles que têm o fundo correspondente à cor que o botão possuía antes de ser desmarcado. Caso o teste tenha sido falso e o botão tenha sido encaminhado para a função filtrar, cada card tem um valor do seu atributo personalizado DataBL capturado, suas categorias. Elas são então repartidas em uma lista com split. Cada valor na lista é comparado com o conteúdo do botão se o card estiver visível.
Essa condição é necessária para que mais de uma filtragem ocorra simultaneamente. Do contrário, uma nova filtragem ocorreria para cada botão já pressionado, desconsiderando filtragens anteriores. Se os testes forem válidos, o card se mantém em amostra. Caso contrário, e se todas as palavras na lista de categoria já tiverem sido iteradas, o card tem seu display setado para None. Fica invisível. Após isso, o fundo do botão tem sua cor alterada para mostrar que ele está selecionado e que faz parte da filtragem. A função Mostrar Todas torna todos os cards visíveis e todos os botões deixam de estar selecionados. Ou seja, eles têm esse background setado para transparente para mostrar que não há nenhum filtro selecionado.